Seja bem-vindo a este vídeo sobre matrizes. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Esta aula tem como objetivo principal definir e demonstrar as propriedades da transposta de matrizes. Antes disso, subscreva no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Definição da matriz, definição da transposta de matriz. Seja A uma matriz de ordem M por N com a entrada dos números reais na matriz. Então significa que as matrizes contêm números reais. A transposta da matriz A tem a ordem N por M e é denotada por AT, com entrada AJI. Então, significa que na matriz transposta há troca entre linhas e coluna. A matriz A tem entrada A e J, enquanto a matriz A transposta, a sua entrada é a matriz tem entrada A, J, I. Então significa que há troca entre as linhas e coluna. Ora, vejamos o exemplo. A matriz A é uma matriz composta por elementos 1, 0, 3, 4, 5. 1, menos 2, e 3, e 6, e 1, 0, menos 2. Então, é uma matriz A. Esta matriz tem 3 linhas, é uma matriz 3 por 4, apresenta 4 colunas, né? Então, a matriz A transposta, é a troca entre as linhas e as colunas, ou seja, essas linhas horizontais estarão na forma vertical. Ora, vejamos, esta linha aqui, vamos escrever esta linha na vertical. Então, significa que tem 1, 4, 5 e o 1. Segunda linha também é composta por 0, 1, menos 2 e o 6. A terceira linha é composta por 3, 3, 6 e menos 2. Então, aqui surge uma nova matriz de 4 por 3. Então, significa que há trocas entre linhas e coluna. Esta nova matriz, que corresponde à matriz transposta, ou seja, corresponde à transposta da matriz A, tem 4 linhas e 3 coluna. Então, veja só uma particularidade. A matriz, o elemento A e J vai ser igual ao elemento A, J, I da matriz transposta. Então, este aqui é o elemento da matriz A, este aqui é o elemento da matriz transposta. Então, esses elementos são iguais. Ora, vejamos o exemplo concreto. Temos o elemento 2 por 1, né? E tem que ser igual ao elemento A1 por 2. Apenas trocamos aqui. Agora, este aqui é a matriz A, este aqui é a matriz transposta. Este aqui é o elemento da matriz transposta, este aqui é o elemento da matriz A. Então, a matriz A, vamos localizar o elemento que se encontra na segunda linha e primeira coluna. Segunda linha está aqui, a primeira coluna, na primeira coluna está aqui. Então, este elemento 0. Este elemento está na segunda linha e primeira coluna. Então, cruzamento deste elemento. Então, é 0, vai ser igual. Vamos localizar esse elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Está na primeira linha, a linha é esta aqui, coluna é esta aqui. Então, o elemento é este aqui, é 0. Então, significa que o elemento AI J é igual ao elemento JI, porque aqui somente há troca de linha por coluna. Agora vejamos o segundo exemplo. Temos o elemento 3 por 2, deve ser igual ao elemento 2 por 3, o elemento A 2 por 3. Então, é na terceira linha da matriz A. Terceira linha, esta aqui. E segunda coluna, esta aqui. Então, o elemento é este aqui. Então, vai ficar aqui um 3. Então, vamos localizar o elemento que está na segunda linha da matriz transposta. Segunda linha
esta aqui, e a coluna é 3 na terceira coluna, esta aqui. Então, o elemento está aqui, é igual a 3. Então, veja, não há muita coisa aqui sobre matriz transposta. Então, um estudante não só deve saber resolver exercício aplicando as propriedades da matriz transposta e por aí fora. É importante demonstrar o resultado das propriedades, demonstrar porque que, por exemplo, se tiver uma matriz A mais B transposta é igual a matriz A transposta mais a matriz B transposta. Então, não só o estudante deve saber aplicar essas propriedades, mas é preciso que saiba calcular, ou seja, saiba demonstrar essas propriedades. Então, vamos demonstrar essas propriedades. Então, as propriedades da transposta das matrizes são essas aqui. Então, sejam A e B matrizes apropriadas, alfa um escalar real, só válida as seguintes propriedades. Então, veja uma particularidade aqui, onde diz sejam A e B matrizes apropriadas. Então, por que é apropriada? Porque nem sempre, no caso daqui, temos uma soma, aqui temos um produto. Nem sempre é possível efetuar a soma das matrizes. Para poder efetuar a soma das matrizes, é necessário que as matrizes tenham o mesmo tamanho, ou seja, sejam matrizes do mesmo tamanho para poder somar. É somáveis matrizes do mesmo tamanho. Enquanto aqui no produto dessas duas matrizes, temos aqui um produto. Então, para poder efetuar o produto, a multiplicação entre as duas matrizes, é necessário que essas duas matrizes aqui, nesta particularidade, o número de coluna da matriz A seja igual ao número de coluna, ao número de linha da matriz B. Isto é, então, significa que A deve ser uma matriz de ordem M por P e o B, a matriz B, por sua vez, deve ser uma matriz de ordem P por N. Então, significa que o número de coluna da primeira matriz deve ser igual ao número de linha da segunda matriz. Sendo assim, é possível efetuar o produto entre essas duas matrizes. Então, aqui vem o termo apropriada. Então, para facilitar na demonstração das propriedades, é importante entender essa particularidade aqui. Então, vamos demonstrar. Tem a primeira propriedade que diz que a transposta da transposta é igual à matriz original, né? Significa que transposta de uma transposta é igual à matriz inicial, é igual a uma matriz inicial. Então, aqui temos A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Então, aqui significa que transposta de uma soma é igual à soma das transpostas, né? Então, aqui tem alfa A transposta é igual a alfa A transposta. Então, aqui, alfa sendo um número real, evidencia-se igual a matriz transposta. Então, aqui tem um produto A vezes B transposta é igual ao produto de B transposta vezes o A transposta. Então, não caia no erro de entender que se a matriz é A vezes B transposta, então o produto é A transposta vezes o B transposta. Não é assim como funciona. É B transposta vezes A transposta. Vai entender porquê já na própria demonstração. Então agora vamos demonstrar. Então, conforme como já aprendemos como é que é feita a demonstração de uma propriedade, já demonstramos as propriedades da soma, as propriedades do produto e por aí em diante. Então, uma demonstração tem uma estrutura. Tendo uma estrutura significa que obedece certas etapas, né? Obedece certos procedimentos. Então, o primeiro procedimento é a primeira propriedade. O primeiro procedimento é indicar a tese. A tese é aquilo que se pretende demonstrar. Então, sendo assim, a tese da primeira propriedade é a transposta da transposta é igual à matriz inicial, ou seja, a matriz original. Então, esta aqui significa que é a tese. Então, é importante indicar cada passo para poder ter a lógica própria demonstração. Tem o segundo passo, né? O segundo passo é o passo de hipótese. Então, na hipótese,
Não há nada novo, é informação que já existe na matriz. Então, ou seja, aqui foi dito que as matrizes são apropriadas, né? Então temos que obedecer. Sendo apropriadas e alfa é um número real, então significa que a matriz é uma matriz de ordem M por N com a entrada dos números reais na matriz. Então, sendo assim, A é uma matriz com a entrada IJ, tendo em conta que eh, esta entrada IJ pertence a R. Aqui poderia, né, usar eh, outras letras, né? Outra designação, né? Uma vez que aqui não disseram especificamente quais são as letras, né? Desde o momento que seja possível efetuar o produto, no caso em que haja produto, no caso em que haja soma, né? Então, esta aqui é a hipótese. Então, vamos ao terceiro passo, que é a demonstração. Passo da demonstração. Então, eh, seja o seja a matriz A transposta igual a matriz IJ é uma matriz de ordem M por N, né? Uma vez que esta matriz aqui inicial é de ordem M por N, então fazendo a sua transposta, a matriz, esta aqui, a matriz fazendo a sua transposta e depois da transposta fazer uma outra transposta. Caímos na matriz inicial que terá a ordem M por N e com a entrada dos números reais na matriz. Então, isto é por hipótese. Esta informação extraímos na hipótese. Então, continuando, A transposta da matriz, transposta IJ, vai ser igual a matriz transposta da matriz JI. Então, significa que aplicamos a definição da transposta para a transposta mais externa, que é esta aqui. Então, isto justificamos por definição da transposta de matriz. Então, continuando, voltamos aqui a aplicar também a definição da transposta, a matriz transposta. Então, vai ficar a matriz A e J, isto vai ser igual a matriz A e J, por definição da matriz de transposta de matriz. Então, veja só, este aqui é o elemento que corresponde à matriz A. Então, por hipótese, chegamos à conclusão de que esta aqui, a matriz A e J é igual à matriz A por hipótese. Então, tendo em conta que esta aqui corresponde à matriz A. Então, sendo assim, já demonstramos a primeira propriedade. Então, vamos à segunda propriedade. Tese é aquilo que se pretende demonstrar, né? Então, sendo assim, A mais B transposta vai ser igual a transposta da matriz A mais a transposta da matriz B. E daqui vamos para a hipótese, que é o segundo passo. Então, hipótese, a matriz A é uma matriz de ordem M por N com a entrada dos números reais. E A tem entrada A e J, em que A e J pertence ao número real. Essa informação retiramos do próprio enunciado, né? Aqui. Retiramos aqui, apesar de que não foi especificado, mas quando disse matriz apropriada, significa que podemos assumir de qualquer forma o tamanho das matrizes, desde o momento que as matrizes sejam somáveis sejam somáveis de acordo com a nomenclatura ou com a designação
do tamanho que iremos escolher, ou seja, das letras que iremos escolher. Então, aqui tem a matriz B, que é a matriz também de ordem M por N. Para que sejam somáveis, é necessário que o tamanho das duas matrizes sejam iguais. Então, a matriz B tem a entrada B e J, em que essa entrada B e J é o número real. Então, seja, vamos no último passo, que é a demonstração. Seja a matriz A mais B transposta IJ é uma matriz de ordem M por N. A soma de duas matrizes, mesmo fazendo a transposta, sendo do mesmo tamanho, sempre obteremos uma matriz de ordem M por N, tendo em conta que a matriz também vai pertencer ao conjunto dos números reais. Essa informação foi retirada ou retiramos nas hipóteses. Então, continuando, a matriz A mais B transposta vai ser igual a matriz A mais B, J, I. Isso aqui, por definição da transposta de matrizes. Pela definição de transposta de matriz. Então, vejamos aqui, dando a continuidade. Veja, aqui temos soma de matrizes, né? Então, vamos aplicar a definição da soma. Então, a soma de uma matriz é igual à soma dos elementos homólogos, elementos que estão na mesma posição. Então, sendo assim, isto fica igual a matriz A da ordem JI mais a matriz B da ordem JI. Isto aqui é por definição da soma de matrizes. Então, continuando, veja só. Este aqui é o elemento que corresponde aqui nas hipóteses à soma das matrizes, ou seja, corresponde à transposta pela definição que já conhecemos, então fica A transposta por IJ. Estamos a aplicar a definição da transposta de matriz. Então, aqui fica B e J. Isto aqui por definição da transposta de matriz. Então, sendo assim, esta aqui é uma matriz AIJ, corresponde à matriz transposta de A mais a matriz transposta de B. Isto aqui por hipótese. Então, sendo assim, fica demonstrada a segunda propriedade de transposta de matrizes. A terceira propriedade, né, que é em relação à matriz escalar. Então, terceira propriedade tem tese alfa A transposta vai ser igual à transposta desta matriz A aqui. Então, sendo assim, tem as hipóteses. Alfa pertence ao conjunto dos números reais e A é uma matriz de ordem M por N com a entrada dos números reais. E esta matriz A tem entrada IJ e esta matriz AIJ pertence a R, né? Segundo o enunciado. Então, sendo assim, temos o terceiro passo, que é o último, que é o passo da demonstração. Então, seja a matriz alfa A transposta IJ é uma matriz de ordem M por N, né? Com a entrada dos números reais na matriz. Isto aqui por hipótese. Então, veja aqui, esta matriz aqui, antes de se efetuar a transposta, é de ordem M por N. Então, sendo assim, continuando, tem alfa A transposta IJ vai ser igual à matriz de ordem, a matriz alfa A JI, aplicando a definição da matriz transposta para esta aqui. Então, isto aqui por definição da matriz
transposta ou transposta de uma matriz. Então, continuando, veja aqui temos produto de uma matriz por um escalar. Então, temos que aplicar a definição de um produto por um escalar. Então, fica alfa A, J, I. Isto por definição de produto de uma matriz por um escalar. Então, sendo assim, podemos aplicar a definição de transposta de uma matriz para esta matriz. Então, fica alfa A, T, I, J, por definição de transposta de matriz. Veja só que esta matriz, somente esta matriz, esta aqui é um escalar pertencente a R. Então, esta aqui corresponde à matriz transposta por hipótese de A. Então, fica A, alfa igual à matriz transposta de A. Então, sendo assim, fica demonstrada a propriedade de transposta em relação a escalar. Então, vamos à quarta propriedade, que é em relação ao produto de matrizes. Então, temos a tese, aqui deve-se obedecer cada passo. Então, tem a tese que é o produto de A e B transposta vai ser igual à transposta da matriz B vezes a transposta da matriz A. Então, sendo assim, temos o segundo passo, que é o passo das hipóteses. Então, tem que A. Então, veja só que aqui, segundo o enunciado, as matrizes são apropriadas. Então, significa que as matrizes são do tamanho aceitável para o produto de matrizes. Então, sendo assim, já sabemos que para que as matrizes sejam multiplicáveis, é necessário que o número de coluna da primeira matriz seja igual ao número de linha da segunda matriz. Isto é, sempre que tiver uma matriz A por P, então significa que para que haja o produto de A e B, este aqui obrigatoriamente deve ser da mesma ordem em termos de coluna, de linha. Então, o número de coluna da primeira matriz deve ser igual ao número de linha da segunda matriz. Então, o resultado vai ser uma matriz do tamanho M por N. Aqui é N, M por N. Então, nesta matriz, vamos ter uma matriz de ordem M por N com a entrada dos números reais da matriz. E esta matriz A tem entrada I, K. A matriz B é P. A matriz B é uma matriz de ordem P por N, com a entrada dos números reais. Esta matriz B tem entrada KJ. Então vamos ao último passo, que é o passo da demonstração. E veja aqui, como são números reais, segundo, significa que este aqui vai pertencer ao conjunto dos números reais. Este aqui também vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então, continuando, tem o último passo. Então, seja a matriz A transposta da ordem IJ vai ser uma matriz da ordem M por N com a entrada dos números reais. Significa que vai pertencer a R. Estou aqui por hipótese. Então, a matriz A, B transposta vai ser igual. Vamos aplicar a propriedade, a definição da transposta de uma matriz. Então, vai ser A vezes B, A vezes B, J, I, por definição de transposta de matriz. Então, veja que aqui temos o produto de matrizes, né? Da ordem J, I. Então, temos que aplicar a definição aqui para este caso. Então, fica o somatório de K igual a 1 até o número de coluna da primeira matriz P, né? Então, da matriz A, J, K vezes a matriz B de tamanho KI, ou seja, de entrada KI. Estou aqui por definição de produto de matriz. Então, vejamos. Podemos aplicar a definição de transposta aqui, né? A definição de transposta aqui. Então, vai ficar o somatório de K até 1 da matriz P
da matriz KJ transposta, tem que estar daqui por dentro, transposta, né? Vezes a matriz B e K. Estou aqui por definição de transposta de matriz. Então, veja só que aqui não temos, aqui estamos diante de número real, aqui também diante de números reais. Então, sendo assim, são comutativos os números reais. Então, vamos aplicar aqui. Então, fica o somatório de K até 1 até P de matriz, entrada de matriz transposta e K vezes a matriz A transposta de KJ. Então, aqui, pela propriedade dos números reais. Então, sendo assim, aqui aplica-se a definição para essas duas entradas do produto de matrizes. Então, fica igual a matriz A, a matriz B transposta vezes a matriz A transposta IJ. Cancela-se, o K fica IJ. Estou aqui por definição de produto de matrizes. Então, sendo assim, esta matriz corresponde à matriz B, transposta da matriz B e a transposta da matriz A. Estou aqui por hipótese. Então, chegamos onde queríamos chegar, demonstrar, né? Queremos demonstrar que o produto da transposta é igual à transposta dos produtos, né? É uma linguagem formal. Então, sendo assim, já demonstramos a propriedade em relação ao produto. Se gostou do vídeo, subscreva, ponha o like e partilhe, ajuda o canal a crescer. Até mais.